Olá, eu sou Silvia Medeiros e nessa aula nós vamos falar sobre casas de botão, que é a abertura para a passagem do botão. Pé calcador adequado para o caseado. As máquinas já vêm de fábrica com calcador para o caseado. Caso a tua máquina não tenha ou queira um outro modelo de calcador, lembre-se de observar se a haste do calcador da tua máquina é larga ou estreita. A importância da entretela. As casas ficam com ótimo acabamento se entreteladas. A palavra entretela significa entre telas, ou seja, é uma interface que coloca entre os tecidos com a função de encorpar e estruturar a peça, oferecendo maior força e volume. Existem entretelas de várias gramaturas e texturas, de tecido, de malha e não tecido. As entretelas podem ser termocolantes ou não. O seletor do caseado automático. As máquinas eletrônicas oferecem muitas opções de formato e largura de casas de botão, feitas de um sistema que mede o tamanho do botão e calcula o tamanho da casa necessária. Tudo isso em um único passo. Já as máquinas mecânicas oferecem a casa em 4 passos, sem a necessidade de mover o tecido ou reposicionar a agulha. Então, nós vamos fazer a casa. Nós vamos certificar se a bobina tem linha suficiente. Vamos marcar o tecido e o local e a distância onde a casa será feita. Meça o tamanho da casa pelo botão a ser colocado na peça. Coloque o tecido sob o pé do calcador, alinhando a primeira marcação do botão. Com a agulha fora do tecido, gire o seletor do caseador automático no passo 1. Abaixe o pé do calcador e costure com uma velocidade constante até o limite inferior da casa. Pare a costura quando o ponto alcançar a marca definida pelo botão. Gire o volante na tua direção até que a agulha esteja fora do tecido. Gire o seletor do casado para o passo 2. Faça de 4 a 6 pontos de costura, terminando à esquerda. Com a agulha fora do tecido, gire o seletor para o passo 3. Costure com uma velocidade constante até o limite superior da marcação do botão. Com a agulha no alto, selecione o passo 4. Faça exatamente como no passo 2, de 4 a 6 pontos de costura. Levante o pé calcador e remova o tecido da máquina, segurando bem firme sobre o arremate final para que os pontos não franzam. Terminando as casas, com a agulha para o alto, gire o seletor para a posição de costura do comprimento do ponto entre 0 e 5, usando o abridor de casas. Abra a casa cuidadosamente, utilizando o abridor de casas, o desmanchador de costura. Para não correr o risco de cortar demais, enfie a ponta do abridor no começo da casa e em seguida no final da casa. Com uma tesoura, apare os fiapos para ficarem no meio da casa. Tome muito cuidado para não cortar os pontos. O balanceamento do caseado. Em alguns tipos de tecido, poderá ocorrer uma diferença na densidade dos pontos, nos lados esquerdo e direito da casa. É possível corrigir isso girando o centro do dial do caseador para balancear a densidade dos pontos. Uma dica: ao iniciar o projeto que requeira casas de botão, antes pratique num retalho próprio do mesmo tecido do projeto. Nesta aula nós falamos sobre casas de botão. Na próxima aula nós vamos falar sobre aplicação do zíper comum. Até lá!